Daí, pessoal, mais uma resolução. Determine o ângulo formado entre as retas R e S. Na realidade, o que nós vamos determinar aí é o ângulo agudo, né? Formado entre as retas R e S. Então aqui rapidamente fazer uma espécie de apoio teórico aqui, ó. Uma introdução, né, como é comum nas resoluções que eu coloco. Na maioria dos vídeos eu gosto de fazer uma introdução teórica com alguns elementos necessários à resolução, apoiadores, né, da resolução. Então aí eu tenho o sistema cartesiano XY, vou aqui colocar uma reta, eu vou chamar de reta R, e aqui eu vou colocar uma outra reta, que eu vou chamar aqui de reta S. E entre a reta R e a reta S, está acontecendo aqui, ó, um ângulo agudo. Não esse ângulo é aberto. Nesse ângulo agudo aqui, ó, e esse ângulo agudo que eu vou chamar de θ. E aí, para eu definir, ou para eu descobrir a medida desse ângulo agudo, eu vou usar a expressão da sua tangente. E aí, a tangente desse ângulo agudo é dado pelo módulo da diferença entre os coeficientes angulares, MR menos MS, coeficientes angulares de R e de S, né? Faço a diferença. E no denominador eu tenho 1 mais o produto de MR, coeficiente angular de R, vezes coeficiente angular de S. Essa expressão aqui, ela é decorrente da subtração, ou é decorrente da tangente da subtração de arcos, da diferença entre justamente o arco agudo e o arco obtuso. Bom, e aí então, olha só, para eu usar essa expressão que define a tangente do ângulo, e aí a partir dessa tangente eu determino o ângulo, eu preciso dos coeficientes angulares das duas retas. Então é interessante que para cada uma delas eu defina a sua equação reduzida, porque na equação reduzida, né, os coeficientes angular e linear, eles ficam mais visíveis. Então é isso aí que eu vou fazer agora. Reta R, 2x menos 2y mais 6 igual a zero. Vou isolar o y. Menos 2y igual menos 2x menos 6. Isolando, y igual menos 2x divide por menos 2, menos 6, divide também por menos 2. É aquela falsa passagem, né? O menos 2 está multiplicando, passa dividindo. É uma falsa passagem. Aí, a equação reduzida de R é igual, menos com menos dá mais, 1x, menos com menos dá mais, 3. E aqui eu tenho a forma reduzida da equação da reta R. E aí, então, o coeficiente de R, M de R, é igual a 1. Lembra, né? É o coeficiente do x. Vou fazer a mesma coisa para a reta S. A reta S é menos 4x mais 4y menos 1 igual a 0. Isolando y, 4y igual, faz a falsa passagem, menos 4x vem para cá mais 4x, e esse menos 1 vem para cá mais 1.
Isolando y igual 4x divide pelo 4, mais 1 divide pelo 4. Que é a falsa passagem, está multiplicando, fica dividindo. E aí o y é igual, cancela 4 com 4, x mais 1 quarto. E aí o coeficiente da reta S também é 1. Pô, aí é um caso particular, né? Quando as retas são paralelas entre si, deixa eu colocar para ti aqui, ó. Se a reta R for paralela, se a reta R for paralela à reta S, os coeficientes angulares são iguais, né? É assim que eu sei que duas retas são paralelas, quando os seus coeficientes angulares são iguais. Então, M de R é igual a M de S, ok? E qual é a consequência disso? Bom, se elas são paralelas, o ângulo entre elas é igual a 0. Então, significa que θ é igual a 0. E aí, 0 graus. E eu não precisaria nem executar. É o que está acontecendo aqui, ó. Como os coeficientes angulares são iguais, eu sei que essas retas são paralelas. Então, eu sei que R é paralela a S, portanto, eu já sei que o ângulo aí é igual a 0 graus. Mas vamos supor que eu queira usar a expressão mesmo assim. Então, a tangente do ângulo θ, que é o ângulo que eu estou querendo, é dado pelo módulo, aí eu vou ler na fórmula, M de R, aqui, ó, é 1 menos, aqui a fórmula, menos, M de S, que é 1 também, e aí divide por 1 mais M de R vezes M de S. 1 vezes 1. Como 1 menos 1 é 0, olha o que vai acontecer aqui, ó. Eu tenho em cima 0. Dividido por 1 vezes 1, 1, 1 mais 1, 2. 0 por 2, 0. Então, significa que a tangente do θ é igual a 0. Qual é o ângulo que tem tangente igual a 0? 0 graus. Então, θ confirma que é 0 graus, ok? Mas como eu te falei, né, eu nem precisaria ter usado essa expressão, já que eu percebo que os coeficientes angulares são iguais. E quando os coeficientes angulares são iguais, as retas são paralelas e o ângulo entre elas é de 0 graus. Bom, aí vou aplicar agora o mesmo raciocínio na próxima. É interessante, né, fazer a forma reduzida, então vou fazendo isso, ó. Menos 4x mais 2y menos 1 igual a 0. 2y, vou isolar o y, eu quero a forma reduzida, igual a 4x mais 1, y igual 4x, aí divide por 2, né, que é esse 2 aqui, mais 1 divide por 2. Esse 2 passa dividindo, né, na falsa passagem. E aí o y é igual, 4 por 2 é 2, 2x mais 1 meio. Coeficiente angular dessa reta R é igual a 2. Coeficiente angular, lembra, né? É o coeficiente do x. Na reta S, 2x menos 5y menos 4 igual a 0. Vou isolar o y. Menos 5y. Esse 2x trago para cá. E esse menos 4 trago para cá. Fazendo a falsa passagem. Y igual menos
2x divide por menos 5. E aqui mais 4 também divide por menos 5. Forma reduzida, menos com menos dá mais 2x sobre 5, mais com menos dá menos, 4 quintos. Coeficiente angular da reta S, 2 quintos. Aplicando a expressão da tangente do ângulo agudo entre as retas. Tangente do ângulo agudo igual módulo quociente, primeiro m de R menos m de S. Então, m de R, 2 menos m de S, 2 quintos. Embaixo, 1 mais m de R vezes m de S. M de R, 2 vezes 2 quintos. Dando uma resolvida nisso. No numerador, 2 menos 2 quintos. Aí tu pode até fazer no rascunho aqui, ó. 2 menos 2 quintos. MMC, que é 5. 5 por 1, 5 vezes 2, 10. Menos 5 por 5, 1 vezes 2, 2. Isso me dá 8 quintos. Então, em cima, 8 quintos. E embaixo, 1 mais 2 vezes 2 quintos. 2 vezes 2, 4. 4 quintos. Vou para o rascunho. 1 mais 4 quintos. Que inclusive eu posso aqui usar um artifício, né? Esse 1 é o mesmo que 5 quintos. Então, 5 quintos mais 4 quintos, 9 quintos. Ou então, tu usa o MMC. Então, aí deu 9 quintos embaixo. Então, a tangente do ângulo θ está dando módulo de 8 quintos dividido por 9 quintos. Isso é o módulo de conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida, 5 nonos, cancela o 5, e aí isso está dando módulo de 8 nonos. E aí o módulo de 8 nonos é o próprio 8 nonos. Então, a tangente do ângulo θ é igual a 8 nonos. Bom, então aí agora eu preciso descobrir esse ângulo θ. Quer dizer, qual é o ângulo que tem uma tangente igual a 8 nonos? Tu vê que 8 nonos é quase o inteiro. Se fosse 9 nonos, isso daria o inteiro. E a tangente de 1 é 45 graus. Então, se aqui, em vez de 8 nonos, fosse 1, daria um ângulo de 45 graus. Então, significa que esse θ aqui é um ângulo próximo a 45 graus. E como que eu vou definir esse ângulo próximo a 45 graus? Eu vou usar ou uma tabela trigonométrica ou uma calculadora científica. Então, vou fazer aqui na calculadora. Ó, vou fazer 8 nonos, 8 divide por 9, igual, e aí vou buscar aí a tangente, né? Então, vou fazer, buscar o contrário, eu vou buscar o ângulo em graus que tem essa tangente. Então, vou usar aqui, ó, inverso tangente. Vamos ver de novo aqui. É 8 nonos. 8 divide por 9 igual. Aí dá 0,88888. E aí eu quero o arco tangente, né? Eu quero qual é o arco que tem essa tangente. Então, é aqui
inversa da tangente tem que ser aqui. Aqui. Agora sim. Inversa da tangente. Tangente é menos 1. E aí dá 41,63. Aí eu vou arredondar isso para 42 graus. E aí, né, confirma, tu vê que 42 graus realmente ficou próximo ao 45 graus. Ok? Então tá aí, né, o uso da expressão que define o ângulo agudo entre duas retas. Lembrando que se os coeficientes angulares são iguais, como aconteceu aqui, tu nem precisa usar a expressão e simplesmente o ângulo entre as retas é de 0 graus. A mesma coisa aconteceria aqui, ó. Aproveitar que a minha voz está quase apagando, né? Tá bem fraca, mas se as retas R e S, em vez de paralelas entre si, fossem perpendiculares entre si, o que acontece? Aí o M de R vezes o M de S dá igual a menos 1. Quer dizer, então tu vai descobrir aqui, ó, se esse produto aqui der menos 1, é porque as retas são perpendiculares entre si. E se as retas são perpendiculares entre si, bom, eu já sei, né, que o ângulo entre elas é de 90 graus. Então, se esse produto der menos 1, isso faz com que as retas sejam perpendiculares entre si. E se as retas são perpendiculares entre si, o ângulo entre elas é igual a 90 graus. Então eu também não precisaria, né, ir até o final do uso da expressão. Então aqui eu tenho um outro caso particular aqui da tangente do ângulo agudo. Ok? Então era isso. Espero que tenha aproveitado. Mais uma vez eu me desculpo, porque a minha voz está quase que se entregando, né? Então, a muito custo consegui finalizar o vídeo. Obrigado pela atenção, obrigado pela compreensão. Espero que essa deficiência aí na voz não atrapalhe muito. Bons estudos, um forte abraço e até a próxima.